Bom dia a todos e a todas. Agradeço imensamente o convite do Cinesp e por vocês estarem aqui hoje nessa escuta. E eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu não consigo falar sentada. Então, assim, eu prefiro falar de pé, acho que é mal de professor, né? Essa coisa de falar de pé, de olhar um pouco as pessoas. Eu vou te pedir, eu acho que eu vou pedir para alguém até... Bom, vamos ver. Ia pedir para alguém me ajudar, vamos ver. Então, assim, a EMEI Dona Leopoldina, ela situa-se no Alto da Lapa, é uma EMEI que atende 238 crianças em período integral, e eu e minha assistente Simone estamos lá desde 2012. E quando entramos com a proposta de construir uma escola com a ajuda das crianças, numa gestão compartilhada com as vozes da infância. Muitos teóricos, né, nos falam sobre a necessidade dessas vozes. Aliás, Bárbara, lindo, né? Assim, esse blog de vocês, acho que vocês também deram vozes, né, a outro segmento que não é muito ouvido dentro da escola, né, os pais. Né? E com o blog a gente consegue fazer isso. Lá na escola não temos o blog, mas temos o Face muito parecido. E a nossa proposta era de sair desta teoria, né? Porque nós vemos aí todos os autores falando dessa importância das vozes infantis, né? De ouvir a criança, mas, afinal, como é que se sai da teoria e vai para a prática? Como que nós ouvimos as crianças? E aí, né, construímos o Conselho de Crianças, né? Então, pequenos conselheiros, grandes ideias. Eu acho que sim, eu vou pedir para você me ajudar aí passando, que eu acho que fica mais fácil, eu vou ficando mais pertinho até para poder enxergar as pessoas. Você me ajuda lá, Bárbara? Pode passar. Então, assim, nós fomos procurar lá na Sociologia da Infância qual a teoria que nos reafirma nessa escuta de crianças, de entender essas crianças não só como objeto de estudo, mas como atores sociais, como atores que pensam, que refletem sobre o que eles vivem e que são capazes, sim, de opinar sobre o que eles estão vivendo. Aí, Bárbara, vamos combinar, vou dar uma paradinha e você vai. Então, olha lá. Vamos pensar um pouquinho, né, nessa história dos direitos, né, que as crianças têm. Em 1935, se iniciou a construção dos parques infantis, que ainda tínhamos as jardineiras, né? A criança ainda como uma florzinha, que era regada, né? Que era um ser que ainda viria a ser, né? E depois com o Mário de Andrade, todas as questões culturais, os avanços que nós conseguimos na educação infantil. E olha só em 89 é que nós tivemos a Declaração dos Direitos da Criança. Façam as contas. Quanto tempo? Fora nisso, se a gente for pensar em questão da história, né, o quanto a criança nunca foi ouvida. Né? A criança era um mini adulto. Se formos pegar as representações dos quadros, né, os quadros anteriores, o que nós vamos encontrar? Crianças vestidas de adultos ou em situações muito infantilizadas, e não essa criança como um ator, como um cidadão. Então, olha lá, em 89 é que a gente conseguiu essa declaração, né, falando dessa voz como direito e não como concessão. É um direito da criança fazer isso. Então, vamos lá, Bárbara. Então, assim, lá na escola, nós temos um projeto que se chama Construindo Viveiros de Infância. A concepção desse projeto é realmente fazer com que a criança nos ajude a construir lugares, espaços, viveiros, aonde ela possa ser criança, onde ela possa vivenciar este momento único na vida dela. Então, nós temos 3 eixos lá: a educação ambiental, a arte e o brincar. Esses 3 eixos nos movem nessa busca da construção dos viveiros de infância. Então, buscando lá na sociologia, lembrando, né, qual é essa criança que a gente deseja que esteja do nosso lado? A que produz a cultura, e não só a cultura, não de imitação da cultura do adulto,
não é? Ou de verbalização da cultura do adulto, mas a própria cultura que ela cria no seu cotidiano. Que ela seja autora e não repetidora, que nós a vemos como uma criança competente, como uma criança capaz, que ela é um sujeito de direito, ela já nasce com esse direito, não é? A Constituição, ela dá esse direito à criança. E a sua própria percepção de mundo, porque a percepção de mundo do adulto é uma, da criança é outra, totalmente diferente. E é essa concepção que nós queremos dar à luz nesse projeto de infância. Eu gosto muito dessa foto, que foi tirada, aliás, por uma criança. Olha o ângulo que ela tirou, né? Será que a gente pensaria em tirar uma foto assim, né? E olha o que a criança está vendo, né? É exatamente assim que a gente vê as crianças. Elas viram as coisas pelo avesso. Elas têm uma outra ótica, uma outra percepção, um outro jeito de ver o mundo. E é importante que ela nos mostre esse jeito de ver o mundo. A sociologia, eu já falei um pouco dessa questão aí, né, do Sarmento, que nos fala, né, dessa criança como ator principal e não coadjuvante. Porque na escola a gente tem uma prática assim, não, eu ouço as crianças, não, eu escuto, eu vejo, mas isso fica a nível simbólico. O nível da escuta, ele é muito mais forte, porque ele envolve a observação, ele envolve a escuta atenta, o registro disso, a reflexão, as conversas. Não é simplesmente falar que escuta, porque a criança ela fala com o corpo todo, e nós precisamos fazer essa leitura também. Então, lá na escola, nós temos essa prática de ouvir as crianças, conversar muito com elas em todos os momentos. Não só nas reuniões do Conselho Mirim. Aqui vocês estão vendo algumas imagens das crianças já lá no conselho, colocando as suas ideias, trazendo lá nas formas que eles encontram, ou de desenho, qualquer outra forma de registro. Mas a gente pensa assim, que essa metodologia usada, ela tem que atender esse currículo infantil. Não numa visão adultocêntrica, mas na visão infantil. Então, ouvi-la nas suas necessidades, nas suas possibilidades. E uma coisa muito importante é a voz da criança em igualdade com a dos adultos. Então, não existe o peso 2 para o adulto ou para a criança. Dá um exemplo de quando nós começamos na escola, isso é uma assembleia. Então, todos os meses, nós percebemos algumas dificuldades, alguns temas importantes e levamos para a assembleia, para a discussão com as crianças. Todos eles falam sobre algum assunto. E depois nós levamos para a reunião dos conselheiros. Então, aqui eu só quero dar só falar rapidamente sobre uma das coisas que aconteceu. Quando nós chegamos à escola, as crianças dormiam, né? Tinha lá a hora do descanso. E quando nós começamos a conversar, nós percebemos que a primeira coisa que eles falaram que não gostavam de fazer na escola era dormir. E nós levamos essa discussão para o Conselho de Adultos. Vocês imaginam, né, como é que foi essa discussão? Os pais, os educadores, não, eles precisam descansar, que é isso? Não pode tirar a hora do sono. E a maior discussão. Uma das crianças virou para os adultos e falou assim, vamos resolver isso? Vamos fazer assim, quem quiser dormir, dorme, quem não quiser, não dorme. Perfeito, né? Como é que a gente nunca pensou nisso, não é? E aí, as crianças falavam assim para a gente, mas você vai ver que ninguém vai dormir. E foi o que aconteceu. E foi através dessa fala das crianças que nós mudamos todo o projeto da escola. Todo o projeto da tarde, ele foi construído com as crianças, com o que eles gostariam de fazer. E depois de um mês, não tinha nenhuma mais criança dormindo na escola. E nós tivemos que refazer, né, todo o nosso pensamento, toda a nossa concepção do que é descansar para a criança de educação infantil. Então, esse foi só um comecinho. Vamos lá. Aqui, na outra, Bárbara, por favor, aqui.
eles estão discutindo aqui uma pauta, por exemplo, uma das discussões que foi, é que as crianças estavam fazendo muita bagunça nos carrinhos, sumindo com os carrinhos da pista, então, assim, isso foi um dos temas de pauta. Então, está lá a minha assistente de direção, a Simone Cavalcante, que devia estar aqui falando comigo, mas ela é toda envergonhada, já falei para ela que na próxima ela vai estar aqui, e a minha ECP, Iveline, que não está mais lá, estão aí discutindo com as crianças a pauta. Então, a discussão é feita juntamente com as crianças, todo o processo. Então, não existe aquela questão de se centrar no adulto. Tudo é feito junto, em igualdade de condição. Então, aqui nós temos a roda de conversa. Então, depois da assembleia, depois da pauta, fazemos a reunião com os conselheiros, uma menina e um menino de cada sala para garantir a questão de gênero. E o professor escolhe uma criança e as crianças escolhem um representante. E eles vão para essa reunião com as discussões que fizeram na sala. E aqui a gente delibera, né, sobre as temáticas apresentadas pelas crianças. Aí eu já falei um pouquinho, né, da metodologia que a gente usa. Então, vamos lá, Bárbara, que eu preciso correr, que já estão me falando que eu tenho pouco tempo aqui. Vamos lá, vamos mais para frente. E dizer assim, que as crianças, não só no conselho... Bárbara, põe na foto anterior para mim, por favor. Na anterior, vocês estão vendo ali, as crianças me pegaram entrando na escola. Às vezes, assim, eles não esperam a gente chegar, eles vêm correndo. Olha, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, a gente vê que as crianças realmente são cidadãos dentro daquela escola. Eles se sentem responsáveis pela escola e responsáveis pelas coisas que acontecem ali. Pode ir, Bárbara, por favor. Uma das outras questões, né, que eu falei agora há pouco, do ato político de educar, dessa questão da cidadania, outra discussão muito importante na escola, até por conta do projeto de educação ambiental, as crianças eram proibidas de subir em árvore. E nas discussões do conselho, as crianças colocaram, sabe qual foi a decisão que eles tomaram? Porque as professoras, não, mas a árvore é muito alta, ele pode cair, como é que vai saber que árvore que pode subir, que árvore que não pode? Porque nós temos 8.000 metros quadrados lá de área verde, imaginem, né? E aí as crianças começaram assim, ó, a gente sobe até onde der, tá bom? Então, olha só, gente, olha o nível de complexidade que essas crianças chegam para responder as questões que os adultos, às vezes, não conseguem resolver. Então, é essa questão que a gente tem que pensar, né? A concepção deles é outra, eles veem o mundo de outra forma, e às vezes bem melhor do que a gente, e às vezes mais crítico também. Vamos lá, Bárbara. Outra questão que aconteceu lá na escola, eu vou ter que correr um pouco, né? Eu mudei um pouco o pensamento aí. Eu falo que eu começo a falar, eu não paro mais, porque por cima é um assunto apaixonante, que a gente adora lá na escola. As crianças notaram que as pessoas jogavam lixo na calçada porque não tinha lixeiras. Então, eles começaram a discutir quem que ia colocar lixeira, né? Enfim, eles chegaram ao prefeito, né, a gente tinha que ir lá conversar com ele. Eu tentei, mas não consegui. Mas consegui o subprefeito da Lapa, que foi extremamente atencioso com as crianças. Foi lá na escola, visitou, conheceu. Depois, ele levou as crianças na subprefeitura. Fez uma reunião e nós explicamos o projeto para ele, ele entendeu toda a concepção. O que ele fez? Uma mesa de reunião com secretária, anotando o que as crianças falavam, pedindo para os assessores, olha, você veja isso, você veja aquilo. Então, assim, vocês imaginam a propriedade que as crianças tiveram nesse espaço, de serem reconhecidos como pessoas, como cidadãos, do mesmo jeito que os adultos. E eles entregaram a solicitação, só que aí passou 1 mês, 2, 3, e o subprefeito não atendeu. Eles ficaram loucos. Márcia, temos que ir lá na subprefeitura. Eu falei, bom, mas agora vai ficar difícil a gente ir lá, não tem transporte e tal. Eles falaram assim, então vamos gravar um vídeo. Eles gravaram um vídeo para o prefeito, cobrando o prefeito, que ele tinha prometido, que não tinha cumprido, e que eles queriam as lixeiras. E eu mandei para o subprefeito. Gente, um dia depois a assessora me ligou, olha, Márcia, no final do mês as lixeiras vão estar aí, viu? Porque assim, colocamos até no Face, né? Imagina como é que foi. Então, assim, olha o exercício, né, que as crianças tiveram na construção dessa, literalmente, cidadania, né? Então, vamos lá.
Então, assim, e aí vamos passar, eu vou ter que passar um pouco nisso, que eu acho que não vai ter tempo, e aí só colocar um pouquinho de algumas conquistas, algumas coisas que foram transformadas na escola pela ótica das crianças. Brinquedos que foram construídos através de madeira, de troncos, de árvores que nós tivemos que tirar da escola. A sugestão do muro da escola, então, assim, eles deram a sugestão de como seria pintado, o que teria, eles escolheram os espaços da escola. A pista para andar de triciclo, eles desenharam, projetaram, junto com os pais, junto com voluntários. O Jeep, que eles queriam uma direção, eles não queriam só o Jeep, né? Vamos lá, Bárbara, que eu vou ter que... Aí, ó, aqui, por exemplo, eles estão todo o processo de construção da pista para brincar de carrinhos. Então, eles participam desde o planejamento até a execução. Perceberam? Olha a diferença que se tem de um trabalho, que parte do professor, que parte só do adulto ou que parte da criança. Os cantinhos das salas, eles também discutem quais seriam os melhores cantos para trabalho. As cabanas no parque, que as crianças amam cabanas, e os professores morrem de medo, porque eles ficam lá escondidinhos. Então, as crianças discutem sobre esse não ter medo, sobre a possibilidade do brincar de uma maneira diferenciada. Aqui, um pouco, o ano passado, nós ganhamos o Prêmio Paulo Freire com esse Conselho de Crianças, que mostrou um pouco dessa construção aí das crianças. A casinha, por exemplo, nós ganhamos 3 casinhas lá na escola e as professoras falaram assim, olha, vamos colocar uma casinha em cada parque, em cada lugar. E as crianças, não, coloca uma do lado da outra para a gente brincar de vizinho. Olha só, quem é que ia ter essa ideia se a gente não ouvisse as crianças, né? E hoje eles falaram, olha, nós vamos construir uma vila de casinhas, né? Já tem 3 casinhas lá. O Parque Sonoro, também eles passavam batendo nas coisas, e aí, nesse lugar de bateção, nós construímos, então, o Parque Sonoro, a partir da observação do que as crianças faziam, né? Então, a escuta não é só pelo que fala, mas pelo que faz. Nós temos uma quadra na escola oficial, e as crianças pediram uma outra quadra. E os adultos falam, imagina, mas vai gastar dinheiro, a gente tem tantas prioridades, já tem uma quadra. E as crianças convenceram os adultos que aquela quadra era para adulto, não era quadra para criança, porque eles ficavam cansados de um gol ao outro, imagina, uma quadra oficial. Então, aí eles conseguiram convencer para fazer. E as verbas também, Bárbara, interessante que você colocou lá no blog, as verbas também são colocadas para as crianças e eles discutem o que comprar com a verba. Tem uma verba que é direcionada para as crianças. Toda vez que vem, eles discutem o que fazer com elas. Aqui também, as mesinhas que eles queriam para fazer comidinha, essas coisas da cultura infantil. A fogueira, que eles gostariam muito de fazer na escola, que também é outra coisa, que a gente morre de medo, na educação infantil, e as crianças estão nos mostrando que não é preciso ter medo. A vida não é para ter medo, é para ser vivida. E aí, olha lá, o educador que escuta traz algumas marcas no seu fazer. As coisas de crianças, aprende-se com elas. Então, essa é um pouco dos nossos desafios lá na EMEI, de aprender a cada dia um pouco mais com cada criança. Essa é a equipe, o pessoal lá chama de trio calafrio, Eu, Simone e agora a Beatriz, que é a irmã da Irene, Olha só. E aí a gente vai passar um videozinho, porque sempre as pessoas me cobram, tem 2 minutinhos, tá? Um vídeo bem curtinho para vocês assim só sentirem um pouquinho o gostinho do que é o Conselho de Crianças. Hoje a gente veio aqui para a reunião e hoje nós trouxemos 2 tarefas, não é? Não foi? Só uma? E a outra? Será que tá aí, Maurício? Então vamos ver essas tarefas. Fala pra gente o que vocês conversaram lá na sala de vocês. O que a gente pode fazer para jogar lixo? Todo mundo escolheu que a gente não pode jogar lixo na calçada, nem cocô na calçada, que os cachorrinhos têm que varrer. Não, os cachorros não, as pessoas. Ah, bom, porque como é que o cachorro vai varrer a calçada? Tem que mandar cartinhas. Ah, nós vamos mandar cartinhas
participou. E agora vamos tentar as cartinhas então, né? Eles querem levantar cachorro e querem levantar saquinho. Fizeram uma sugestão legal então aí nessa sala. De a gente também colocar umas sacolinhas, é isso? A gente colocar umas sacolinhas lá fora para o pessoal pegar e pôr do cachorro. É isso? A câmera aqui, daí quando vê, daí se vê algum cachorro vai ser de cocô. Ah, umas câmeras na escola. Nossa, mas deve ser caro para pôr câmeras na escola, né? A gente não tem dinheiro para pôr câmera. Só trabalhar pra pegar dinheiro. Mas trabalhar quando a gente não trabalha, a gente estuda. No dia a dia, mesmo não tendo, né, no momento que não tem a reunião, mas no dia a dia eles já têm essa cultura de vir, de falar o que eles acham, né, alguma coisa que eles encontram danificado na escola ou algum problema, saber que ele pode participar, que ele tem esse direito, né, e que ele tem esse espaço, então que ele tem que lutar, se apropriar desse espaço, né? Então essa é a principal aprendizagem, né, do Conselho de Criança. A escola que a criança tem mais voz, tem mais vida. As crianças parecem que são mais alegres, as pessoas, né, porque elas estão felizes. As crianças estando felizes, parece que tudo funciona bem na escola. Essa foi uma matéria da Época Online que fez lá na escola com a gente. Obrigada. Estão todos convidados. Quem quiser conhecer a Emei Leopoldina, fiquem à vontade. Acho que é um lugar muito bonito, porque ela foi criada como parque infantil e a gente está tentando resgatar, né, essa ideia de parque. E quando vocês quiserem, serão muito bem-vindos. Obrigada.